Olá, economáticos, preparados para a terceira aula desse curso de ações? Então, hoje vocês vão aprender finalmente o que é o Ibovespa e os principais índices do mercado e como você pode investir neles. Eu sou a Manuela e fica aqui comigo. Você deve escutar todo dia no jornal que o Ibovespa subiu, caiu, mas você sabe o que isso significa no final das contas? Quando você escuta esse tipo de notícia, estamos falando do índice Ibovespa, se o Ibov fechou em alta ou em queda. Mas o que é esse tal desse Ibovespa, Manuela? É um índice de uma carteira teórica das ações mais negociadas na bolsa. E o número índice reflete as variações de preços dessas empresas que compõem essa carteira teórica. Imagina a sua carteira pessoal de ações. Cada empresa tem um peso diferente ali na sua carteira. Exemplo, uma ação pode compor ali 10% da sua carteira, enquanto outra pode representar 5% da sua carteira. Esse 10% e esse 5% seriam os pesos das ações na sua carteira. Para você calcular o índice da sua carteira, você teria que fazer uma média ponderada dos pesos de cada ação em relação ao seu preço. Mas fique tranquilo que você não precisa fazer isso. É só um exemplo para te explicar melhor o que seria um número índice como esse tal desse Ibovespa. O Ibovespa atualmente ele é composto de 75 ações e ele mede a variação de preço dessa carteira teórica de ações. A importância de você acompanhar o desempenho do Ibovespa é que por ele ser composto pelas ações mais negociadas na Bolsa de Valores aqui do Brasil, você tem uma representação relativa do desempenho do mercado. E você pode usar, assim como outros índices, o Ibovespa como um benchmark para avaliar o desempenho da sua carteira, se ela está com uma rentabilidade acima ou abaixo do Ibovespa, como esse gráfico aqui da carteira do Vinícius, que está performando acima do Ibovespa. A rentabilidade está com uma rentabilidade maior do que essa carteira teórica que é representada pelo Ibovespa. Um índice para se acompanhar o mercado americano seria o S&P 500, que representa as 500 maiores empresas do mercado americano. Existem diversos índices no mercado para você acompanhar além do Ibovespa, tá? Como, por exemplo, o IFIX, que acompanha o mercado imobiliário, que tem em sua carteira teórica fundos imobiliários, o IDIV, que acompanha as maiores empresas pagadoras de dividendos, que atualmente tem 35 empresas na sua carteira, o IBRX, que acompanha as ações mais líquidas da bolsa, e o Small, que acompanha o desempenho de atualmente 90 Small Caps. E eu já recebi esse questionamento antes e eu já vou avisar aqui para vocês. Não é possível você comprar diretamente o Ibovespa, tá? Nenhum desses índices aqui que eu falei você consegue comprar eles. Eles são apenas indicadores de desempenho do mercado. Mas existe sim um meio de você se expor à variação desses índices sem precisar comprar aquele mundo de ações da carteira teórica de cada um. E para isso nós temos os chamados ETFs, que são fundos de investimentos fechados e negociados em bolsa, assim como as ações. Tem o ticker lá bonitinho para vocês entrarem no home broker, digitar o ticker, comprar um ETF, por exemplo, e assim se expor a variações do índice que aquele ETF acompanha. Como exemplo, a gente tem o BOVA11, que é o ETF mais famoso porque ele replica a carteira teórica do Ibovespa. E a gente também tem o IVVB11, que replica o S&P 500, que é uma forma de você se expor ao mercado americano e também expor os seus investimentos ali atrelado à avaliação do dólar. E além disso, nós temos o Small 11, que replica as ações do índice de Small Caps. Tá, e qual que é a importância de você acompanhar, seja o Ibovespa, seja o IFIX, seja o Small? A importância é, como eu falei, como esses índices eles são indicadores de mercado, eles servem como um termômetro de mercado, tá? Então, se você vê que o Ibovespa está num nível muito elevado, como a gente estava antes dessa explosão do coronavírus, batendo ali 120 mil pontos, a gente queria dizer o quê? O que esse índice queria dizer para você no final das contas? Que o mercado estava muito positivo, que o mercado estava muito caloroso, muito otimista com a recuperação da economia brasileira, com o crescimento
crescimento do PIB, que ia dar tudo certo no final, que as empresas iriam ter um lucro muito grande, por isso o valor de mercado delas iria aumentar. E, consequentemente, o valor de mercado das empresas aumentando, o que acontece com o Ibovespa? O Ibovespa também aumenta, justamente porque ele é composto por uma carteira teórica de ações. Então, se aquelas ações, aquelas empresas que estão dentro da carteira do Ibovespa tem uma negociação com um preço mais elevado, consequentemente, o Ibovespa também aumenta e da mesma forma inversa, o Ibovespa cai. Então, é por isso a importância de você que está começando no mercado agora, você sempre dar uma olhada de como que está o desempenho do Ibovespa, para você conseguir entender se o mercado está otimista, se o mercado está pessimista, está cauteloso e como que está esse movimento do mercado. Mais uma ressalva, tá? Que eu vou fazer aqui sobre o Ibovespa para quem está começando a investir agora. Quando vocês olharem essas notícias, o Ibovespa fechou a 100 mil pontos, o Ibovespa fechou a 90 mil pontos, o que vocês têm que observar nisso? Se essa elevação do Ibovespa, ela tem fundamento ou ela é não fundamentada. E o que eu estou querendo dizer com fundamento? Macroeconomia e economia. É exatamente isso. As empresas, elas nada mais são do que um reflexo do próprio desempenho da economia. Se a economia vai bem, todo mundo vai bem, as empresas vão ter geração de caixa e vão ter geração de lucro. E da mesma forma, se a economia vai mal, as empresas também vão ter um desempenho não tão favorável. Então, o mercado financeiro, ele precifica sempre o futuro. Ele não precifica o presente. Por isso que, principalmente aqui no Brasil, essa incerteza política que a gente tem, enfim, que é uma característica nossa aqui do nosso país, solta uma notícia, sei lá, do Bolsonaro, do Trump, da guerra comercial China e Estados Unidos, que afeta muito a gente. Eu posso até fazer um vídeo depois explicando mais sobre isso, mas vocês veem que o mercado financeiro, assim que sai esse tipo de notícia, o Ibovespa, ele já vai lá para baixo. Ou seja, o mercado financeiro, ele já precifica todo o prejuízo econômico que aquela notícia, que aquela decisão tomada pelo Bolsonaro, que aquela relação geopolítica vai acarretar na nossa economia. Da mesma forma, quando a gente começa a ter, como eu falei no vídeo anterior dos resultados da indústria, do varejo, se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card para você ir lá assistir. Quando a gente solta uma notícia dessa positiva em relação ao desempenho da economia, o mercado financeiro, ele já fica caloroso e ele já logo precifica que pela economia estar se recuperando, pela economia estar indo bem, as empresas, consequentemente, vão ter um desempenho favorável. Então, ele já precifica e joga o Ibovespa lá para cima, porque ele está olhando para quê? Para o futuro e não para o que está acontecendo agora. E aí é que está o cuidado de quem vai entrar na Bolsa agora e, de qualquer investidor que já está na Bolsa, olhar para esse lado macroeconômico sempre. Se a queda do Ibovespa é uma queda fundamentada e se a alta do Ibovespa é uma alta fundamentada. E esses fundamentos nada mais são do que macroeconomia. Então, por isso, a importância de você precisar, sim, acompanhar a política, acompanhar a geopolítica, acompanhar a macroeconomia, porque isso impacta diretamente no desempenho das empresas e no seu investimento. E aí, como eu falei, para você comprar qualquer um desses ETFs mencionados, basta digitar o ticker de cada um deles no home broker da sua corretora, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links das empresas que compõem os índices que eu mostrei aqui para vocês, e o link da playlist também do nosso curso de ações, caso você ainda não tenha assistido a parte 1 nem a parte 2, então corre aqui no link da playlist para você assistir essas outras aulas. E comenta aqui embaixo se você já sabia que há a possibilidade de se expor a esses benchmarks do mercado e o que você está achando dessa parte do curso. Deixa aqui seu like para ajudar a gente e compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que está começando a investir. É isso e até a próxima!